Olá pessoal, bem-vindo, à aula 9 do curso AutoCAD para Arquitetura. Bem, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre os anotativos, como as cotas anotativas, como elas vão realmente funcionar dentro do nosso projeto, facilitando o nosso trabalho, porque nós temos somente a configuração de no máximo dois tipos de cotas, para que quando eu for imprimir, eu escolho então configuro a escala que eu quero imprimir e assim ele ajusta automaticamente o tamanho da fonte, Então, hoje, nessa aula de hoje, nós vamos ver só sobre realmente focando as cotas anotativas, os textos anotativos, como colocar o desenho na folha, de maneira correta, e também as achúrias. As achúrias, elas também são anotativas. Então nós vamos ver sobre esse assunto de hoje. Na aula passada nós vimos o lay-on, lay-iso, lay-off, o F12, que trabalha com o comando diretamente aqui na tela, onde encontra-se o mouse. For dar um comando, por exemplo, linha, então ele fica ativo aí algumas opções para trabalhar. Eu desabilitando o F12, desligando ele, ele não aparece aqui, e sim o comando ele vai aparecer na nossa linha de comandos. Uma coisa antes de começar realmente a aula, vocês vão reparar que na aula anterior eu não estava usando essa visualização aqui do drafting, esse tipo de visualização do AutoCAD. Eu estava usando o AutoCAD clássico. Deixa eu mudar aqui. Aí. Então no AutoCAD clássico ele vem dessa forma, com a linha de comando aqui embaixo, fixa aqui embaixo, e alguns comandos apenas aqui em cima. Nas duas barrinhas laterais também nós temos esses comandos, e aos poucos a gente vai se adaptando. Então, da melhor forma agora, estudando um pouquinho mais sobre essa questão da visualização do AutoCAD clássico para o AutoCAD Drafting, por exemplo, eu acabei que acostumando a trabalhar nessa visualização. Então, para alterar, quem está com o AutoCAD clássico, é só alterar para o drafting, que eu vou explicando onde encontra-se as coisas, e não tem nada demais, tá? Até porque a gente aprendemos bastante coisa, comando no teclado. Então, o que muda? O que muda é que aqui nessa... Deixa eu só fechar aqui. O que muda? Essa visualização, tá? Onde tinha as barrinhas laterais, nós temos aqui agora os painéis, são divididos em painéis. Então, painel... dentro da guia Home eu tenho o painel Draw, Modify, Layers, não muda praticamente nada, tá? É somente mesmo a visualização da nossa área de trabalho. E a nossa linha de comando, que estava fixa aqui embaixo, se eu pegar isso aqui, puxar ela para cá, ela estava fixa aqui. Agora, fica nessa visualização, ela fica flutuante, que a gente fala. Porque, então, todos os comandos eles vão aparecer aqui agora dessa forma, ou então, lembrando, o F12 ligado, ele vai aparecer a lista de comando onde está meu mouse. Pois bem, vamos lá então para a configuração das cotas anotativas. Tá? Nesse projeto, eu não coloquei o layer de parede, não coloquei layer de janela, nem vidro, não coloquei nada aqui, para a visualização ficar melhor. Tá? Para a gente visualizar esse projeto de uma melhor maneira. Assim. Vocês criem os layers conforme a gente vem trabalhando, para ficar aí de acordo e a gente poder configurar depois na hora de imprimir, que é na próxima aula, na parte de plotagem. Aí sim é necessário ter todos os layers corretos para que fique aí uma plotagem certinha, tá ok? Então vamos começar. A primeira coisa que nós vamos criar dentro das cotas anotativas é essa parte da nossa configuração aqui.
Tá? Essa configuração é muito importante, porque senão vai sair todas de maneira errada, tá? A nossa configuração. Eu vou explicar como a gente faz isso na 1:50, na 1:100, e vamos criar uma outra cota aqui intermediária, que é a 1:75, que são as escalas que a gente mais trabalha dentro da arquitetura. É claro que tem detalhamento, 1:20, 1:25, 1:10, tá? Isso daí dependendo do tipo de projeto, do tipo de desenho que vai ser feito, aí é só ajustar as configurações aqui na escala que for necessária, que é o mesmo entendimento dessas que eu vou explicar. Tá ok? Não vou fazer todas para não ficar a aula muito extensa aí. Tá ok? Então, olha lá. Sabemos, então, que nós temos as escalas notativas nessa configuração. Tá? Do lado, nós temos dois triângulos aqui, dois desenhinhos. Esse desenho aí representa um perfil de um escalímetro. Para quem conhece aí, seria o perfil de um escalímetro. Como padrão, vamos utilizar essas duas opções ligadas. Tá? As duas opções aqui, os dois desenhos, dois ícones, deixem ligados aí. Pois bem, aqui no Model sabemos que é a nossa área de trabalho. Então todos os desenhos são realizados aqui no Model. Tá ok? E nós temos a abinha aqui do lado, Layout 1, Layout 2, e podemos criar, clicando com o botão direito em cima, podemos criar novos layouts. Né? Nós vamos chegar aqui, nesse ponto de criação de novos layouts. E também o que nós vamos trabalhar é sobre o Page Setup, tá? É a configuração da página, de forma que, como que eu vou visualizar esse meu desenho, como que ele vai sair impresso, né? A espessura da linha. Então eu preciso enxergar realmente, de maneira exata, como vai ser esse meu desenho, vai ser impresso. Tá? Então, vamos voltar aqui no Model. Ó. A primeira coisa que nós vamos fazer, tá? Vamos configurar a nossa escala de trabalho. Então, de plotagem, na verdade, né? A escala de trabalho é essa que a gente já desenhou. Então, em Custom, tá? Vamos clicar aqui, Custom, para customizar certinho. Aí eu tenho, para edição das escalas, entendam o seguinte, eu tenho uma unidade de papel para uma unidade de desenho. Como o nosso papel vai ser em centímetros, então eu não posso deixar uma unidade. Eu tenho que mudar isso aqui para 100, que é centímetros. Tá? Vamos entender dessa forma. Eu vou explicar de uma maneira para que entendam o porquê nós temos que mudar isso daqui. Tá? Aí dessa forma, entendendo, consegue fazer qualquer escala aí que for necessário. Então vamos alterar essa primeira escala de 1:100. Repara, eu tenho 1:100. Então, na verdade, eu tenho que ter esse papel em centímetros. Então o número que tem que ficar aqui é 100 também, que significa centímetros. Então, clicando na escala desejada aqui, nós vamos em Editar, botão Edit, e reparem, na unidade do papel nós temos 1. Nós vamos deixar com 100. E a unidade do desenho vai ser mantida como 100. É bem simples, tá? A unidade do desenho de 1:50. Reparem que aqui embaixo agora, 1:100, ó, tem uma unidade de papel de centímetros, e a unidade do desenho. A unidade de papel aqui tem 1, então nós temos que editar também para 100. Sempre vai ser centímetros, né? Então qualquer escala que eu for trabalhar aqui, o nosso papel tem que ser em centímetros. Ok? O primeiro número aqui, para identificar mais fácil, para entender mais fácil, então o primeiro número antes dos dois pontos seria o nosso papel. E o segundo número, a escala que eu quero trabalhar. Então essa escala que eu quero trabalhar, eu não modifico, eu só modifico a primeira, que é a do papel. Então eu vou modificar essa também, editando, né? O nome da escala está aqui, 1:50, o meu papel é centímetros. Então, 100/50. Beleza. Essa configuração, então, já foi feita. Então, as duas aqui só confirmando, né? 100/50, o papel 100/100.
Só que eu preciso ainda acrescentar uma nova escala 1/75. É simples, tá? Nós vamos adicionar uma nova escala. Então, vou adicionar, vou colocar o nome 1,2.75, que é o nome da minha escala. No papel é 100 e no desenho é 75. Então, tem que alterar aqui para 75, né? O número 1 é referente ao 100 e o 75 é referente ao desenho. É referente ao 75 aqui. Então, 1 para 100, né? 75 é a unidade do desenho, então a unidade do desenho é 75. Ok. Então, já está criado, né? Então, repare, se eu quiser criar, por exemplo, uma cota quebrada, por exemplo, 2 pontos, 25,7, por exemplo, né? 25,7. Então, eu vou deixar 100 no meu papel e unidade do desenho 25,7. Ok? Opa! É ponto, tá? Desculpa, eu falei vírgula, mas é ponto. Então, eu tenho criado aqui, uma escala de 25,7. Então, eu só fiz para exemplo, tá? Ninguém utiliza isso daqui, até porque não dá depois para fazer a conferência em obra, esse tipo de coisa. Não existe isso no escalímetro, essa escala quebrada. É só para que vocês entendam que eu posso criar qualquer escala, desde que a unidade de papel fique 100 e a unidade do desenho é a mesma criada que a unidade que eu quero. Então, 25,7 é a escala que eu vou trabalhar. Ok? Vamos deletar essa daqui. Se eu preciso, então, deletar, seleciono a escala que eu quero deletar e venho em Delete. Pronto, está feito. Essas escalas, elas só conseguem... Por que a gente está fazendo isso primeiro? Tá? Vamos supor, na escala 1/20. Então, unidade 1 e de papel 1, né? E unidade de desenho 20. Deixa eu fechar aqui. Ok? Eu vou deixar aqui 1/20. Então, eu estou já utilizando a unidade, minha escala 1/20. Vamos supor que eu preciso editar essa escala. O que vai acontecer? Modify não. Escala, custom, 1/20, edit. O que vai acontecer? Ela vai estar bloqueada, tá? Ele vai ficar bloqueado porque eu já estou usando essa escala aqui. Por isso, a gente tem que configurar tudo primeiro, antes de mudar isso para qualquer escala, tá? E deixar tudo prontinho. Porque se eu tivesse, por exemplo, já colocado escala 1/100 para depois modificar, eu ia ter essas propriedades das escalas aqui bloqueadas, eu não ia conseguir alterar, né? Então a gente faz isso tudo antes, prepara toda essa parte de escala, essa preparação aqui, para depois fazer as configurações de cotas e assim por diante. Tá ok? Então vamos lá. Vou cancelar. Olha lá. Vamos. Opa, ok. Aqui. Deixa eu voltar 1/1. Custom. Para 20. Edit. Olha lá. Tá? Agora, por que ela abriu? Né? Eu falei, mas você falou que não abre. Eu falei, ela abriu porque não está corrente e eu ainda não estou utilizando nada de escalas anotativas. Não coloquei nada no meu desenho. Então, simplesmente mudando aqui, eu consigo sim alterar agora essa opção. Porque eu mudei aqui 1/1, né? Estava 1/20, estava bloqueado. E agora eu consigo alterar. Então, eu vou deixar 100/20. Tá? Tá, ó. Beleza. Ok. Tá? Lembrando de deixar esses dois ícones ligados. Pois bem, vamos lá para nossas cotas então. Para as cotas agora, nós vimos lá em dimensão, né? Tínhamos aqui, ó, deixa eu ligar. Esse show menu bar, deixa eu achar aqui, ó. Show menu bar. É exatamente aquelas, no AutoCAD clássico nós tínhamos ele aqui. Então eu vinha em dimensão, né? Para colocar a nossa cota linear, tá? Vinha em format para formatar para a dimensão, os estilos de dimensões, a gente vinha por aqui.
Agora ficou mais fácil nessa visualização do drafting, tá? Sem essa barrinha aqui, deixa eu apagar ela. Tá? Quem quiser trabalhar com essa barra aqui em cima, por enquanto, é só clicar nessa segunda seta que tem um tracinho em cima e ligar o Show Menu Bar, né? Que ele vai aparecer essa guia aqui em cima como o AutoCAD clássico tinha antes. Tá? Eu vou desabilitar para a gente já deixar dessa forma. Então o que acontece agora? Todas as escalas, se eu for colocar todas as escalas não, desculpa, todas as cotas. Se eu for colocar as cotas, agora ela está aqui, ó. Então concentrou, né? Não preciso ficar mudando mais lá, clicando lá em cima. Agora ela tem nessa guia aqui, na guia Home, nós temos os painéis que eu tenho agora o linear, eu tenho o texto, tá ok? Então eu tenho dessa forma aqui distribuído, ó. Tá? Como que eu faço para configurar a nossa cota? Ela não está aqui, ela vai vir aqui, ó. Tem um Insert, tá? Na guia Annotate. Annotate só temos agora as configurações dos painéis de texto, dimensões, de linhas que a gente puxa de anotação, tá? Tabelas e entre outros aqui. O que nós vamos ver? Eu tenho já configurado um texto 014 que não é anotativo, tá? Lembrando que anotativo tem aquele ícone, né? Ó, tem esse símbolo na frente que é o nosso perfil do escalímetro. Então ele está como não anotativo, só para mostrar aqui para vocês. Eu tenho as cotas, as dimensões com linha e a sem linha. Com linha, então dimensão, para fazer esse tipo de cota, e a sem linha, para fazer as cotas internas. Lembra? Eu comentei sobre isso, né? O layout, geralmente a gente apresenta com esse tipo de cota e não com as cotas externas e tal, que entra mais aí a partir de projeto executivo. Porém, a gente já tem essa apresentação, já tivemos essa aula e podemos fazer a apresentação de acordo com o que cada um prefira colocar, né? Então, deixa eu apagar aqui. Nenhuma dessas duas são cotas anotativas e nem esse texto também é um texto anotativo. Vamos configurar, partindo do que nós já temos configurado em aulas passadas, tá? Vamos configurar a cota com linha, tá? A dimensão com linha, deixar ela para que seja anotativo, para que ela fique anotativa. Então, como que eu vou fazer isso? Vou criar aqui. Podemos fazer de duas formas. Se eu não for mais utilizar esse estilo de dimensão que não é anotativo, né? Se eu não for mais usar, só vou usar anotativo agora, eu posso simplesmente alterar esse daqui. Eu vou aqui em Modify e ligo aqui na guia Fit, ligo o Annotative, tá? Vou deixar ele ligado aqui, ok? Ok. E aí eu já tenho esse anotativo. Se por acaso, eu quero manter essa aqui sem ser anotativo, eu quero criar um outro. Então, cota com linha anotativa. Então, vamos criar um novo, partindo, né? Eu vou dar qual que é esse nome agora? Cotas com linha anotativo, tá? Eu vou abreviar aqui, ó. Ok? E aí eu posso clicar nisso aqui, tá? Quando eu crio um novo, ele me dá a opção de ser anotativo ou não. Então eu posso clicar aqui no anotativo, continue e ok. Por que eu já dou aqui? Porque se eu vier aqui em Fit, como eu já cliquei lá antes, ele já está ativo aqui, tá ok? Então beleza. Então tanto faz de uma forma ou de outra, desde que tenha o anotativo. Eu vou criar então uma outra aqui, sem linha, anote também, que é o anotativo. Então, novo, deixa eu apagar esse aqui,
sem linha, anote. Quero que ele fique anotativo, continue e ok. Tá? Reparem que eu tenho os dois anotativos aí. Posso fechar. Então agora nos meus estilos eu tenho duas sem que sejam anotativas e duas anotativas. No meu texto é a mesma coisa. Então no meu texto eu vou criar um novo, tá? Novo estilo. Então o meu texto é o 0.14 anotativo. Tá? Para que ele fique, esse 0.14 aqui, ele não é anotativo, repara, né? Não é. Para que ele fique anotativo, eu tenho que ativar aqui. Quando eu ativo, eu tenho aqui o tamanho do texto, quando ele não está ativado, e agora eu tenho o tamanho do texto no papel, como ele vai ser realmente impresso, ele vai manter sempre 14, independente da minha escala, tá ok? A altura 14, né, do ponto. Eu vou aplicar e fechar. Então eu já tenho, reparem que eu tenho agora o texto anotativo. Nessa aula de hoje a gente não vai estender muito, tá ok? Eu vou fazer a cota anotativa de alguns pontos aqui dessa parte do projeto e já vamos partir para layout, para colocar o nosso desenho na folha, tá bom? Então vamos lá. Eu vou cotar, realmente agora eu vou criar um novo layer, tá? Para criar um novo layer, ou eu clico aqui nas propriedades para ter a opção dos novos layers, ou então comando LA Enter. É a mesma coisa, tá ok? Eu vou criar um novo layer chamado cotas. Vou deixar aqui em vermelho, cor 1. E vou criar um novo layer chamado texto ambiente. Vou deixar ele como cor 2. E um outro chamado texto área. E vou deixar com a cor 1 também. Ok? Vou selecionar o layer cotas, que é o que eu vou fazer agora. Aqui no nosso, para quem preferir trabalhar, vamos começar a trabalhar com ele. Então, eu vou deixar na escala de 1 para 100, tá? Antes de colocar as cotas, tá? Então, na escala de 1 para 100. Quando eu clico em linear, ele vai me apresentar isso daqui, ó. A gente pode simplesmente fechar, porque ele está pedindo, eu vou colocar essas cotas, traduzindo aqui, assim, bem, só para vocês entenderem, é o seguinte, isso aqui, qual a escala que eu quero colocar para inserir as minhas cotas, tá? Eu tenho aqui todas elas, as mesmas que estão aqui, então a gente pode selecionar por aqui, dar um ok, ou simplesmente mudar aqui do jeito que nós mudamos e damos ok também, tanto faz, tá ok? E aí eu consigo, a partir de agora, colocar... Opa, não é essa não. Vamos nos estilos, cotas com linha. Aí, com linha notativa. Agora eu consigo fazer minha cota aqui, ok? Deixa eu já fazer isso aqui, ó. Lembrando que eu comentei que clico aqui e continuo, né? Só vou clicar nos pontos que eu quero. Deixa eu fazer aqui. E vou criar um texto com meu layer texto. Comando T, Enter. Suponhamos que aqui fosse um dormitório, ok? Dormitório. Quando nós começamos a inserir um texto nesse estilo de visualização, reparem o seguinte, abriu agora aqui para mim, como se fosse um Word, tá? Vamos dizer assim.
Então eu tenho a justificação desse texto na minha caixa de texto, dentro da minha caixa de texto. Então, como que ela tem que ser? Para que funcione corretamente, eu vou fazer esse daqui correto e vou fazer um outro aqui de uma forma errada, sem justificar, tá? Para vocês verem a diferença na hora que for imprimir, na hora que a gente for colocar a escala lá no na parte de plotagem, ok? Então, o correto de colocarmos aqui é uma justificação, essa daqui, ó, mid-center MC, tá ok? Sempre vai ser essa, tá? Por quê? Ele vai considerar, deixa eu dar clicar aqui, reparem que eu tenho o mid-center aqui, ok? Então, esse ponto, ele vai considerar como ponto fixo. Na hora que eu for colocar a escala, ele vai aumentar ou diminuir, centralizado sempre nesse ponto. Se eu tivesse, por exemplo, vou colocar aqui, vou colocar banho, tá? De banheiro, não vou mudar, vou deixar aqui, top. Então eu tenho agora meu ponto fixo aqui. Se eu for mudar essa escala, fica vendo, vou deixar um do lado do outro aqui, ó, embaixo do outro, para visualizar bem essa diferença. Eu vou colocar a escala 1:50. 1:50. Repare o que aconteceu, né? Então, esse ponto, isso aqui saiu fora, né? Se eu tivesse aqui 1:100, olha lá. Vamos supor que esse fosse... Vamos enquadrar isso aqui, ó, né? Vou deixar esse aqui centralizado aqui também. 1:100, 1:50. Repare o que acontece. O dormitório, o que está escrito dormitório, que é o mid-center, ele ainda continua no centro da distribuição dos dois lados. O banho não. Ele manteve o ponto, o fixo, tá? Que é esse daqui, ó. Reparem que agora eu tenho os dois e ele encolhe para cá, tá? O dormitório não. Eu tenho o dormitório menor no centro e o dormitório escrito em maior também no centro. Então, por isso que a justificação é sempre meio do centro, tá? Que é essa justificação que a gente viu aqui, ó. Mid-center e MC, tá ok? É justamente para não dar esse problema depois na hora de fazer as escalas certas lá, tá? Porque de repente pode sair esse texto vem para cá, fica uma bagunça. Então lembrando somente desse detalhe por enquanto aí nos textos, tá ok? Escala 1:100, tudo certinho. Nas cotas a gente não precisa fazer isso, né? Então, eu criei o dormitório e agora eu vou criar um outro texto que é a área. Como que eu sei a área desse ambiente? AA, para tirar a área, Enter, clico nos 4 pontos, ele vai fechar essa área verde aí, dou Enter e aparece aqui embaixo para mim, ó, 9 metros quadrados, tá, de área, e tem um perímetro de 12. Então, vou clicar T, Enter, vou abrir minha caixa de texto, a área é igual a 9,00, M minúsculo, tá? Alt GR, que está do lado do espaço, para quem não sabe, e a tecla 2 para fazer o metros quadrados. Muito importante os metros quadrados, esse M2 aí. A nossa justificação, mid-center, tá ok? E eu vou colocar texto, área. Então, fica certinho os nossos layers, né? De acordo com o que foi feito. Ó, então, texto ambiente está com o layer texto ambiente e a área está com texto área. E minha cota com texto cotas. Justamente para a gente ter a questão do lay is, o lay on, lay off, que nós tivemos aí uma explicação na aula passada. Ok? Então, eu faço primeiro... O que eu aconselho? Aconselho copiar, para não esquecer de mudar a justificação. Então eu copio para os outros ambientes. Então isso aqui seria, vamos colocar aqui como cozinha. E isso aqui
como sala. Vamos ver a área, não pode esquecer desse detalhe também, né? Senão fica com a área errada. 8h40. E vamos ver esse aqui que eu não medi. 2, 3, 4. 8h10. 8,10. Então, está feito o que nós precisamos saber por enquanto, que é das cotas anotativas e textos anotativos. Eu vou colocar agora uma Axúria aqui. Então, na Axúria, nós vamos... eu vou criar um novo layer, né? Layer H, por exemplo. Axúria. Posso deixar assim. Criar um layer do meu piso cor 252, que vai ser impresso em cinza. H, Enter. Reparem que ele abre uma outra guia só especificamente para as Axúrias. Quando eu não estou com o comando Axúria, ele não aparece, tá? Então, ele é da mesma forma texto, tá? Quando eu vou inserir um texto, ele abre a nova guia com todas as modificações de texto. Axúria, H, Enter, ele abre uma nova guia de criação de Axúria para a gente escolher o que vai ser necessário fazer aqui. Então, deixa eu só mudar aqui para o layer corrente, Axúria, H, Enter. Então, o que nós vamos fazer? Reparem que no anotativo das Axúrias ele está aqui, tá? É só ligar. Se eu for fazer um sólido, por exemplo, não tem o porquê, tá? Porque ele vai ser uma pintura, então não tem o porquê ligar ou deixar de ligar o anotativo. Porém, se eu for fazer um piso com a definição do usuário, que vai estar aqui, ó, em Solid, eu tenho o gradiente, o pattern, tá? Porém, aqui nas Axúrias, todos eles vão estar aqui, ó, o gradiente está aqui, tá? Todos eles. Porém, eu quero definição do usuário. Lembra que definição do usuário a gente coloca o piso, né? Em propriedades, onde está para dobrar? Está aqui, ó. Clique nessa... está escrito propriedades, clique na setinha e ativo esse botão. Então, eu já estou vendo como vai ficar, ok? E o tamanho desse piso é 0,30, por exemplo, tá? Eu vou deixar como 0,30. Vou acrescentar aqui. Um detalhe aí que eu acho que acabei não passando, se eu passei, desculpe, mas é rapidinho de explicar, a origem desse piso, tá? Eu acho que eu já expliquei sim, a origem desse piso. Eu vou colocar a origem desse piso como se ele saísse daqui, ó, desse ponto, para que sobe para lá, ou sair desse outro ponto, para que fica sobrando aqui e aqui embaixo, tá ok? No Enter. Lembrando, quando eu seleciono, ele está anotativo. Reparem, 1:50, o que vai acontecer? Todo o texto ele tem que diminuir e a Axúria também vai diminuir pela metade, né? Na verdade, ele vai dobrar a quantidade de quadradinhos que eu tenho. Olha lá. Então, se eu pegar agora aqui, ele vai ficar o quê? 15x15 na escala 1:100. Mas na escala 1:50, ele continua 30x30. Tá? Então, ele vai mudar junto com a escala que a gente for trabalhar. Isso é questão, dependendo do tipo de Axúria que for ser feita, então coloquem ou não coloque o anotativo. Ok? Como é só uma representação, a gente não tem exatamente que colocar a Axúria como anotativo. Então aí fica a critério de cada um. Tá? Eu aconselho porque sempre vai estar ajustado com a escala, né? Então, escala 1:100. Beleza? Então até aqui, cotas anotativas e o texto anotativo. É dessa forma que vai funcionar. Tá? Vamos colocar então, configurar, para colocar esse desenho em uma folha tamanho, vamos ver, uma folha padrão
A2, A3, tá? Melhor dizendo. Vamos colocar numa folha A3. Vamos ver o espaço que eu tenho dentro dessa folha A3, como que ele vai se comportar aí dentro dessa folha A3, ok? Para criar a folha. Então, aqui no Model, lembrando sempre que é só o nosso desenho. Tudo que for desenho vai ser feito aqui. Agora, a nossa folha, nós temos que já partir para o Layout, tá? Então, aqui encontra-se a nossa folha. Isso daqui nós vamos selecionar e deletar por enquanto, tá ok? O que seria isso daqui? Ó? Deixa eu voltar para explicar, né? O que é essa linha, né? Nós vamos chamar ele de VP, que é uma viewport, que ele dá acesso ao nosso model por aqui. Então, reparem que eu tenho escrito paper e tenho agora, quando eu clico, model. Reparem que ele ficou ligado. Olha lá o meu mouse dentro desse quadro, tá? Eu estou acessando, se eu der um zoom, enter, z enter e enter, eu vou buscar o meu desenho, tá? Então, tá lá no model, isso daqui. Eu vou desligar o F7 para sair o grid, né? Aí eu volto aqui, ó, para o model. Então, quando eu estou nessa área do layout, que é o nosso papel, eu estou trabalhando, tá, com o zoom dentro do layout. Então, olha lá, o pan dentro do layout. Posso desenhar qualquer coisa também aqui no layout, ok? Então, eu estou trabalhando aqui. Quando eu clico no paper e fica marcado o meu VP, a minha viewport aqui, eu só consigo trabalhar agora o zoom aí dentro, tá? Porque é um acesso que nós temos por aqui para buscar os nossos desenhos que estão aqui no model e encaixar isso na escala que eu quero, tá? Ficou bem claro? Qualquer dúvida sobre esse assunto, gente, me manda e-mail, me procura no Skype, tá? Que eu vou esclarecer sem problema nenhum. Eu sei que é um pouquinho complicado às vezes de entender, né? Principalmente para quem não conhece sobre escalas, né? O pessoal que está iniciando aí não tem um conhecimento forte sobre isso daí, sobre o entendimento sobre escalas, então vai ficar um pouco complicado. Pode ser que fique um pouco complicado, então não fiquem com dúvida. Se acha que é besta a pergunta, me pergunte do mesmo jeito, porque de repente é um detalhezinho que você está perguntando que vai te esclarecer todo o resultado final aí do nosso trabalho, do nosso curso do AutoCAD para arquitetura, tá? Principalmente nessa parte de colocar e ajustar a nossa folha para plotagem, tá ok? Nós não vamos falar sobre plotagem hoje, somente vamos encaixar na folha e visualizar como que ficaria isso daí, tá bom? Então vamos apagar isso daqui e nós vamos criar um novo, ok? Eu vou selecionar essa linha. Se por acaso, antes de selecionar, se por acaso alguém sem querer clicar 2 vezes nessa linha, reparem que ele vai ficar dessa forma e tá marcado essa moldura, né? Essa margem aqui, ó. Não precisem ficar com medo, é só clicar aqui de novo em Model, tá ok? Porque pode acontecer, né? Sem querer eu vou clicar 2 vezes aqui dentro para acessar o paper, ou para acessar o model, ou para acessar o paper, clicando 2 vezes fora. De repente clica 2 vezes aqui, fica apavorado. Aí vai querer fechar o desenho. É só clicar aqui embaixo, ó, model. Ele volta de novo, tá ok? Então, seleciona e delete. Primeira coisa que nós vamos fazer. Quando nós temos aqui em cima a impressorinha, tá? Para plot, então eu posso clicar aqui. Ela vai aparecer as configurações de plotagem, ou então Ctrl P, tá? Pressiona o Ctrl mais P, ele vai aparecer a configuração da parte de plotagem. Porém, nós vamos ver só sobre a parte das folhas por enquanto. Aqui embaixo nós temos essa setinha, tá? Que tem mais opções, ó. Então eu vou clicar e vou abrir todas as opções possíveis, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos entender a questão da nossa folha.
Nas folhas, a configuração que nós temos aqui, reparem que eu tenho mm, tá, em milímetros, mas lembra o que a gente fez? Que nosso papel vai ser em centímetros, então eu não posso considerar 297, né, 210, uma folha 4, por 297. Eu tenho que desenhar a folha 21 por 21 por 29,7. Então o que nós temos que fazer? Transformar essa medida que está em milímetros, passar para centímetros. É só puxar esse pontinho que tem aqui uma casa antes, que aí fica tudo certo. Tá, ok? Então, se eu puxar esse ponto uma casa antes, vai ficar 21 por 29,7. Tá, ok? Isso numa folha 4. Na nossa folha 3, olha lá, 297 por 420 milímetros. Se eu quero em centímetros, que é o nosso caso, vai ficar 29,7 por 42,0. Tá, ok? E assim por diante. Bom, a nossa folha aqui, nós vamos partir pelo seguinte. Vamos entender como que vai funcionar a seleção de impressora. A seleção da impressora, nós temos essa daqui, por exemplo, é a impressora que eu tenho aqui em casa, bem antiguinha e tal, mas quebra o galho, tá? Até porque a gente, quando precisa plotar os projetos, essas coisas todas, a gente manda numa copiadora, numa empresa especializada em plotters, né? Em parte de plotagens. Então aqui eu tenho a minha impressora instalada, entre outras que eu tenho aqui, ó, tá, ok? Então eu tenho outras aqui de outros, quando estava com o meu computador em outro escritório, instalei, que tinha recepção, micro 5, micro 3 e assim por diante. Tá, ok? O que nós vamos ver? Vamos deixar DWG para PDF. Por quê? Eu vou criar um arquivo em PDF. Porque o arquivo PDF eu posso enviar para qualquer cliente, para qualquer pessoa, que ele vai ter o acesso nisso daí ao computador. Tá, ok? Tem gente que fala, eu vou criar um PLT. O PLT, nem nós mesmos que criamos conseguimos visualizar. O PLT é simplesmente um arquivo fechado que vai ser mandado para a empresa que faz a plotagem. Ele vai pegar esse arquivo e mandar imprimir. Ele não sabe quem que é. Ele só vai saber depois que sair impresso. Tá? Então, o que nós vamos fazer? No arquivo, na impressora, aqui no nome da impressora, nós vamos selecionar DWG para PDF, tá, ok? DWG para PDF, tem um outro aqui que o pessoal confunde muito, Adobe PDF, não é isso. DWG para PDF.pc3, tá, ok? O porquê disso daqui, ó, se eu escolher a minha impressora é no máximo que ela vai imprimir é uma folha 4, tá, ok? Olha lá, se eu vim aqui na minha impressora, vou colocar como exemplo. Olha lá. Então, na minha HP, na minha impressora, existem esses tipos, tá, de papel. Então, no máximo que eu vou conseguir é uma folha A4, tá? Tem uma 6, a 5 e a 4. Quando a gente tem DWG para PDF, nós temos uma variedade, uma variação muito grande disso daí. Inclusive, eu posso criar novas folhas. Isso é assunto mais para frente a gente vai ver. Eu posso criar folhas fora do padrão. Então isso aqui é padrão, né? Todas elas, ó. O que nós vamos escolher? Não é uma folha 3? Quando nós estamos trabalhando DWG para PDF, eu sempre aconselho ISO Full Bleed A3, tanto uma como a outra, tanto faz, tá? Vamos escolher essa aqui, essa primeira aqui, ó. Tá? Mas tanto faz uma da outra, eu vou explicar o porquê tanto faz a de cima ou de baixo. Porque nós temos opções aqui dentro da orientação de inverter aqui o nosso desenho também. Então eu vou escolher ISO Full Bleed. Tem uma outra aqui embaixo que é simplesmente ISO A3. Cadê ela aqui? Ó? ISO A3. Essa ISO A3 ela vem com uma margem como padrão, tá? na folha. Então vai acabar ficando errado na hora que a gente for imprimir. ISO Full Bleed A3. Tá? Beleza.
certo? Por aqui, até aqui tranquilo, né? Vamos aplicar isso aqui ao layout. Por que eu não vou ainda dar continuidade? Porque eu escolhi minha folha, mas eu ainda não tenho minha folha desenhado aqui, né? Eu preciso selecionar a minha folha. Então vamos lá, aplicar o layout para já deixar garantida essa configuração, para a gente não precisar mudar, e posso fechar. Olha lá. Então agora reparem, isso aqui é uma folha A3 que nós escolhemos, tá? Em milímetros. Eu tenho que desenhar essa folha A3. Então ela vai ser em qual medida? Ó? Eu vou desenhar com F8, tá? Vou criar, desculpa, aqui. Primeiro eu tenho que criar o layer chamado folha. Layer, folha. Vou deixar ela aqui como cor 1 mesmo. Deixar como corrente já. Então, meu layer folha, eu vou desenhar 42, Enter, por 29.7, Enter, 42, Enter e fecho. Okay? Qual que é a diferença? Aí é só a nossa metragem, né? De milímetros para centímetros, que é isso daqui. Então, essa é a nossa folha e não essa daqui. Quando eu for selecionar, eu tenho que selecionar essa folha aqui. Ok? Bom, é aquela situação que eu expliquei lá de 42, a gente vai mudar um pontinho, né? Que é isso aqui, ó. A gente muda o ponto para cá, então fica 42 e 29.7. Por que eu fiz isso daqui antes? É para a gente saber o tamanho da folha que vai ser usado. Vamos supor então que a gente vai imprimir isso numa folha 4, é só vir ISO Full Bleed A4, eu tenho as medidas dela aqui na frente, tá ok? Porque isso aqui realmente entra na área de plotagem, nós vamos até ver um pouquinho mais aqui, né, para a gente ajustar, mas não vamos entrar em grandes detalhes aqui para plotagem. Então, vamos dar continuidade no nosso anotativo aí, tá? Vamos colocar o desenho então nessa folha. Para a criação, vamos ver um detalhe agora. Eu tenho que criar, lembra aquele primeiro quadro que a gente deletou agora há pouco? Então, eu tenho que criar um outro. Como que eu vou criar isso daí? Tá? Eu tenho algumas formas de fazer. Eu vou criar um layer chamado VP, que é o nosso viewport. Então, layer VP, eu vou deixar ele em cinza, tá? Tanto faz a cor. Por que tanto faz a cor? Porque na hora de imprimir, reparem que eu tenho agora aqui as impressoras, tá ok? Que vão ser, todas essas impressorinhas aqui estão ligadas, significa que vai sair na plotagem. O meu VP, eu não quero que ele saia na plotagem, mas eu quero visualizar ele aqui na minha área de trabalho, tá? No meu desenho. Então, o VP, ele vai ser visto, mas não vai ser impresso. É só clicar na impressorinha para cortar, né? Esse símbolo que está aí significa que ele não vai ser impresso, tá? Quando eu falo ser impresso, é criar o PDF ou mandar para a impressora, de qualquer forma, ok? Então, beleza, está cortado. Vou deixar ele como corrente. E o comando, né, para criar para fazer a criação do nosso viewport é o comando mv, tá? Olha lá, mview no caso. Então o comando mv, eu vou fazer o seguinte, ó, mv enter dentro aqui da minha folha, tá? Eu vou abrir, não vou pegar ponto nenhum, tá? Eu não vou fazer o mv exatamente em cima da folha. Eu vou fazer um MV aqui, ó, porque isso eu posso ajustar depois, tá? Quando eu clico no primeiro ponto, quando eu clico no segundo, ele já apresenta o meu projeto que está dentro do model, tá ok? Então, a visualização ainda hoje nessa aula não vai ficar do jeito que realmente vai ser impresso. É só para a gente fazer esse exercício e vamos encaixar isso na folha. Tá ok? Então, olha lá, o meu projeto, tá? O meu MV está aqui. O que eu tenho que fazer? Ele está numa escala que eu ainda não sei, eu não coloquei nenhuma escala. Seleciono o nosso VP,
venho aqui embaixo nas escalas, lembrando, ó, tem que estar ligado, né, os dois, ok? Tá ligado. Seleciono aqui, venho na minha escala e vou colocar esse desenho na escala 1/100, correto? Dou um ESC para desmarcar essa seleção. Então esse meu desenho, ele ajustou as escalas, as cotas anotativas, tudo que era anotativo, 1/100. Eu vou pegar agora o meu VP com o F8 desligado, né, para ficar mais fácil para ajustar, e vou enquadrar ele de uma melhor forma no meu desenho, para ficar certinho aí, ok? Vou encaixar ele aqui para cima. Então, esse desenho está na 1/100 dentro de uma folha A3. Aí eu vou criar um outro MV. Opa, peraí. Tá no VP. Eu só estava confirmando o lei aqui, se tá isso mesmo. Vou criar um outro MV e vou deixar na escala 1/50. Então, seleciono, fiz o MV, clico aqui no VP e deixo na escala 1/50. Ok? E vou ajustar de acordo com o meu desenho aí para ficar uma visualização melhor. Vou ajustar isso aqui para cá. Tá? Então reparem que eu tenho a mesma leitura, tá? Eu sei que por mais que esteja branco aí ainda, né, a gente vai, na próxima aula já vai ajustar isso daí. Então reparem que eu tenho a mesma altura de fonte, né, nas duas escalas. Então isso está correto, ok? Às vezes tem escala, por exemplo, muito baixa, que eu falo que é 1/20, 1/10. Às vezes essa vai ficar muito pequenininha, né, essa leitura aqui. Então aí você pode criar uma outra fonte aqui, por exemplo, .50, um exemplo, né, anotativo também, para colocar, dependendo da escala que você for fazer aí, ok? Então aqui ficou numa leitura ótima. Aqui ele já ficou pequeno pelo tamanho que nós temos aqui do nosso projeto, tá? Mas é a forma correta aí. Eu vou colocar agora na escala de 1/20, para vocês verem isso que eu estou comentando. Então eu vou deixar aqui. MV Enter. Vou criar um outro VP e vou deixar isso aqui na escala 1/20. Então, olha só. Na escala 1/20, meu desenho não cabe dentro dessa folha. Olha lá, peraí, deixa eu abrir mais. Então, olha como que ficou, né? Meu desenho não vai caber dentro da folha A3. O que eu tenho que fazer? Eu preciso imprimir na escala de 1/20. Eu vou ter que criar uma folha formato A2, tá? Se eu preciso realmente imprimir isso daqui na escala de 1/20 por alguma necessidade, então eu preciso mudar o tamanho da minha folha. Porém, não, eu não tenho essa necessidade. Então eu vou colocar aqui, eu já coloquei a escala 1/50 e já coloquei na escala 1/100. Mas e agora, se eu quisesse, por exemplo, eu não configurei a escala 1/40. Será que eu posso colocar? Você até pode colocar, mas ele não vai ter... o que vai acontecer? Ele vai ficar estranho, vai ficar bem esquisito, né? Porque nós ainda não configuramos aquela questão do nosso papel aqui da unidade. E se eu for tentar editar agora, não vai, né? Porque eu já estou usando essa cota como corrente, ó. Essa cota não, essa escala, né? Vou deixar aqui para 50, então, de novo. Vamos ver se eu consigo alterar agora aqui a 1/40. Olha lá, já não consigo, né? Porque já está sendo utilizado isso daí dentro do projeto,
já foi estipulado. Bom, aqui é 1 para 40. Mesmo que você saia, ele já teve essa leitura anteriormente. Então aqui a gente não consegue já mudar. Por isso que eu aconselho sempre já mudar tudo, né? A gente já coloca 1 para 100 na unidade aqui para tudo antes de começar. Abre o AutoCAD sem nada aí, já faz todas as alterações, já cria todas as cotas anotativas, todas as escalas, né? Ajusta as escalas para deixar e não ter esse problema depois. Até porque, mesmo que desse certo, quer ver? Vamos voltar aqui no model. 1 para 40, né? Deixa eu tentar customizar aqui, vamos ver se aqui vai dar. Aqui também acho que não vai. Aqui também não vai. Deixa eu pegar aqui, ó. Propriedades. PR. Deixa eu selecionar. Olha aqui, ó. Nós temos o tipo da dimensão, né, o que está escrito aqui. No anotativo, sim, ele é anotativo. As escalas anotativas que fazem parte dessa cota. Vamos ver o que aconteceu aqui? Então, ó, olha lá, ó o 40, ele já está aí dentro, porém a unidade dele tá fora, né, está errada. Por isso que já não dá para a gente fazer a edição, porque ele está lendo isso daqui como 1 para 40 e não 100 de papel para 40. Tá entendido? Beleza? Aí é só vir e fazer, só que você vai ter que deletar, eu acho que em todos eles, né? Vamos dar uma olhada, deixa eu confirmar. Isso mesmo, em todas as cotas, então já não fica mais viável. O que seria viável agora? Customizar, esse 1 para 40 já está errado, então vou em custom, vou adicionar 2 pontos, 40, vou colocar mais um M, né? Vamos colocar aqui a centímetros, ou M, que é em metros que a gente trabalha, e deixar aqui 100 e aqui 40. Mas aí nós temos outra situação, fica vendo. 1 para 40 M, ótimo. Sabendo que alguém ia me perguntar, então olha só, se eu clicar aqui, vamos mudar aqui 1 para 40M, ó. Olha lá. Beleza? Então aí a gente já cria 1 para 40 e tá tudo certo. Vamos lá no nosso projeto. Vamos deixar aqui 1 para 100, voltar. No nosso papel, né, aliás, 1 para 40M. Aí eu já tenho o ajuste tudo certinho. Tá certo? Então, pessoal, nessa parte de cotas, a parte de projeto, de encaixar na folha, eu vou enviar para vocês os exercícios, vai ter, são 3 projetos, ok? Vocês vão colocar, bem assim, vai escolher um dos projetos, né, para fazer, óbvio, porque senão fica aí um tempão fazendo, depois para me enviar de volta, né, vocês vão me mandar isso daí, escolher um projeto, porém vai ter outros 2 para exercício de vocês mesmos. Então eu vou enviar esses 3 arquivos de projetos, já com os desenhos, tudo pronto. A única coisa que vocês vão ter que fazer, configurar as cotas anotativas, já existe os layers, já existe até o projeto pronto, tá? Vocês vão similar o seguinte, já tem as cotas lá, só que são cotas que não são anotativas, beleza? Vocês vão ter que criar essa situação das cotas anotativas e textos anotativos e encaixar na folha que também já está lá no projeto, tá ok? Aqui no layout 1. Então, nos projetos que eu vou enviar, o que vai ter? Ele vai ter todos os desenhos no model e no layout 1 vocês vão encaixar de uma maneira que fique adequada. Tá? Não sei, vai ter a planta, vai ter um corte A, o corte B, o corte C, planta de cobertura. Então vocês vão encaixando isso numa escala que dê certo, tá ok? Pode ser feito na escala 1 para 100, pode ser feito na escala 1 para 50 e depende do tamanho da folha que vai estar lá no projeto, tá ok? E vocês vão adequar isso daí. Desde que fique
eu vou conferir na hora que vocês enviarem se exatamente essas cotas e esses textos estão em anotativos. Tá ok? Então, fico no aguardo e até a próxima aula para a gente já configurar a parte de impressão e finalizar esse nosso módulo 1, tá ok? Na próxima aula, então, a gente faz a impressão, cria o PDF certinho, com todas os layers certinho, né? Paredes, tudo mais, as espessuras das linhas, tudo isso daí vai ser impresso na próxima aula. E aí a gente termina esse módulo 1 e vamos para o módulo 2 e 3, está quase chegando, né, o nosso módulo 2, que é a parte de prefeitura. Dos desenhos, eu vou ensinar a parte de corte, alguma coisa assim, mas nada que comando que vocês já aprenderam vão ser utilizados da mesma forma, as cotas, configuração, tudo do mesmo jeito. Eu vou ensinar, são aulas mais curtas, né, a partir de agora, a maioria delas, pelo menos, são aulas mais curtas, mas são aulas que vão somente encaminhar a um processo de projeto de prefeitura, como é feito esse processo de prefeitura, e também para o projeto executivo, que é o nosso módulo 3, que é o quê? É um projeto da mesma forma que vocês fizeram, só que mais detalhado, tá, okay? Que é aquele que vai lá na obra para o construtor, para a construtora executar o projeto. Beleza? Então, aguardo vocês com o exercício e vamos para a próxima aula. Até mais!